Salve, galerinha de casa, mais uma vez no meio desse calor que tá consumindo o meu rim. Estamos entrando no ar com mais um Rota 44 Podcast. Meu áudio tá bonitinho aí, Renanzinho? Tá lindo, bebê. Caraca, que penteado esse aqui hoje, hein, velho? Olha só. Não, gel aqui, fala pro seu, você pode bater aqui que não faz nada, ó. Começando mais um Rota 44 Podcast. Eu lembro você que tá assistindo a gente pelo Facebook, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Como somos preguiçosos pra caceta, não criamos, obviamente, um canal chamado Rota 44. Então você tem que achar por Kleber Cetim, que é o nome desse que vos fala. Então procura lá. Você pode digitar Rota 44, pode digitar Kleber Cetim, vai achar, se inscreve no canal, porque somente os inscritos irão participar do sorteio que vai acontecer na quinta-feira que vem. Um super kit churrasco para você encher sua pança de picanha e o seu de Guaraná. Então, se você quiser participar, se inscreva, porque só as pessoas que estiverem inscritas no canal do YouTube, Kleber Cetim, é que vão estar concorrendo na quinta-feira que vem ao kit churrasco com cerveja, picanha e tá bom também, que nós não somos milionários, tá bom? Picanha hoje é quase o valor da parcela de um automóvel 0 km. Certo, Renan? Minha nossa, pai. Então se inscreve no canal. Eu sei que tem muita gente vendo pelo Facebook, mas se inscreva pelo canal do YouTube que vai ser muito melhor para você. Certo? Hoje, o bate-papo aqui é sério, pai. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de espiritualidade, espiritismo, a gente vai falar de muita coisa legal e por isso eu estou trazendo uma pessoa muito especial, ela que é de Mogi Guaçu, a Débora Luz, que é uma médium. Que satisfação ter você aqui, prazerzão, viu? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E aí, como é que tá a vida? Uma correria. É, né? Trabalho, espírito, durmo. Quer dizer que você tem esse contato com o espiritismo há muito tempo, Dé? Desde criança. É mesmo? Desde criança, assim, tipo, 5 anos? Vamos dizer que sim. É mesmo? A minha lembrança vem dos 7 aos 8 anos. Mas, e daí você teve esse contato porque você já frequentava? Não, a minha lembrança é eu estar indo na catequese e começar o contato com o espiritismo. Na catequese? Com os espíritos. Não é referente à catequese, mas tá. Sempre depois de voltar era o contato maior. Não sei se acendia uma luz ali e falava assim, ó, ela vê. Pode ir que vai. Começamos a falar de espírito, velho. Olha a cortina aqui. Corre. Rapaz do céu. Não, eu tô brincando. E daí você começou com isso, então você ia na catequese, você era católica na época? Sim, católica. E aí, minha como mãe é que foi pra era aquelas professoras de catequese, né? Sei. Sim. Nossa, então deve ter sido, eu imagino, né? Porque se hoje a gente já tem ainda um certo preconceito, como é que foi pra você explicar isso pra ela? Então, Antes de você falar, porque deve ter muita gente que às vezes tem essa... Porque todo mundo tem um pouco de mediunidade, não tem? Sim, todo mundo é médium. Todo mundo é médium. O médium, na verdade, ele é médium porque ele é um limiar, é isso? Não, ele é médium porque ele tem uma alma, né? Aqui é só um casco, né? Ah, tá. Eu tô falando com você, eu sou uma alma. A gente morreu, vai embora. Aí é um espírito. Ah, a alma é aqui agora, o espírito depois que desencarna. Ah, entendi. Então todo mundo é médium. Então, tem muita gente que às vezes está em casa e tem essa curiosidade, porque também pode estar passando por algo parecido com isso, tá ligado? Tem perturbação, às vezes é falta de sono, começa... Falta de sono também? Falta de sono também. É mesmo? Conta como é que foi a sua história pra gente. Desde pequena, 8 anos, vamos começar daí. Tá. Brincava com as almas. Eram as almas boas? Não. Hoje eu entendo que não eram as almas boas. É mesmo? Aquelas que passam aqueles... Tem muita criança que vê. A criança é mais médium do que... Sim, é porque ainda não tem tanta maldade. É um ser mais puro, então é fácil de ver espírito, é fácil de ver outras crianças desencarnadas. Sério? Mãe que perderam criança de aborto ou por... Nossa, tô ligado. Chega a ter esse contato. Mas eu tive esse contato desde pequeno com essas almas. Elas passavam nas paredes, assim, os vultos. E eu provocava, vocês não me pegam, e chegava perto. Porque na época você meio que não sabia o que era. Não, pra mim era um monte de gente no meu quarto, vamos brincar. Caraca. E eu começava a rezar e sumia. E foi indo até eu crescer. E aí, você falava pra sua mãe, como é que era esse contato? Não, você ficava de boa? Não falava, ficava na minha, porque pra mim era natural. Desde tão cedo, né? Aí isso. O meu segundo contato foi com... Na época, pra mim era o homem da capa preta.
Eles vivem, várias crianças também relatam que já viu esse homem. Ele é um guardião de portal. Vivia no corredor. Da sua casa? Sim. É mesmo? Desde a outra casa ele me acompanhou. E você tinha que passar por ele. Na hora de dormir. É mesmo? Uhum. Como é que você não dava, cara? Não dava? É isso que eu falo. Pra mim, como eu sempre tive esse contato, eu nunca tive medo. E como é que você fez pra contar pra... Como é que você... A minha, vamos chegar assim, para dar esse alerta para minha família, começou uma coisa me chamar. Não sei se você conhece, um centro espírita na Avenida dos Trabalhadores, ele é antigo. Sei. Ali, Sei, sempre sei. me chamou a atenção, desde pequenininho. Eu falava, mãe, quero ir nesse centro. Ah, você não tem idade para essas coisas. Pode crer. E foi indo. Aí eu lembro uma vez, eu estava trabalhando na estação do shopping. Eu falei, eu vou lá. Sempre me deu vontade. E a senhora de lá já estava me esperando fazia tempo. Sério, velho? Tomei um passe, aí ela falou que eu era médio, que eu tinha uma espiritualidade a ser caminhada, que eu tinha que buscar isso, que eu estava atrasada. Eu lembro dessa mulher perfeitamente na minha frente. E foi aí que você se descobriu pra Sim, aí foi mediunidade, estopim. Tá. Aí eu entrei mesmo de cabeça depois que eu perdi o meu pai. Aí eu entrei de vez na espiritualidade. Mas aí quando você entrou, melhorou as coisas ou não? Melhorou. Porque Porque aí uma coisa é você ver, É, a outra coisa é você entender o que você está vendo. entendi. Porque... Porque como é que uma criança de 8 anos vai Lida brincar com com isso, com um espírito desse jeito? E às vezes tem espíritos bons e tem É o que eu espíritos... falo, eu brincava com os ruins. Porque as pessoas, às vezes... Ô, Renan, você viu que eu afastei? Porque eu tava muito em destaque aqui. Né, querido? Obrigado, viu, amor? Você é muito querido. Você é muito querido. Tá, o retorno tá cortando aqui pra mim, mas é que tá cobrindo ali, viu? Eu fico pensando assim... Como é que as pessoas vão conseguir entender essa parte espiritual, sendo que às vezes tá difícil fazer essa pergunta porque a doutrina brasileira, a gente tem aqui o Brasil, acho que é 70%, vamos por 50% católico, certo? Então, o espiritismo ainda é minoria. É um tabu, vamos falar assim. É um tabu, Então, você fala, mano, tô vendo um vulto aqui. Eu falo, Você não a vai galera acreditar. fala, caguei, mentira. Mas uma vez sombra do passarinho que passou aí, eu rapaz. entrei nessa questão com um amigo meu. A gente tava passando, papo cabeça mesmo. Tava passando uma senhora de bicicleta na rua, final de tarde. E tinha um espírito acompanhando ela. Esse menino é médium também. Só que ele vê certinho. Eu falei assim, já pensou se ela soubesse que o que tá atrasando o lado dela é esse encosto, vamos falar assim? Mas muita gente, por falta de conhecimento ou por esse tabu, passa a vida arrastada sem saber do que está acontecendo. Sendo segurado. Podendo se libertar, vamos falar assim, desse problema. E às vezes, esse encosto que nem você disse agora aí, não necessariamente é uma coisa do mal, né? Não, Às vezes é um cara, um espírito perdido, vamos poder dizer assim? Vamos falar Como é que pode ser? Vamos falar que é um espírito que perdeu a vida sem saber e sem estar esperando a morte. Então ele não aceita que morreu. E às vezes nem tem a consciência ainda que morreu, que está morto. Então ele quer ficar próximo do familiar, só que próximo do familiar ele também não vai ajudar. Porque ele atrapalha a evolução dele e atrasa a vida da pessoa terrena aqui. Entendi. Então esses vultos que você vê, que os médiums veem, às vezes ouve voz, são espíritos de pessoas que desencarnaram, ou seja, morreram e não foram para onde deveriam ir. É Sim. isso? Ficam aqui vagando. Sim, mas tem a balança. Tem os espíritos que estão aqui vagando e tem aqueles espíritos... Estão meio perdidos. Vamos falar os espíritos de luz que vêm para te dar uma clareza, te dar um ensinamento, te dar um auxílio se você é algum dirigente, se você trabalha com isso, algum centro espírita, eles te acompanham, te sopram aquilo. A famosa intuição, você acorda cedo, vou trabalhar. Dá uma esperadinha, ou fura um pneu. Pode crer. É aquele espírito que tá do seu lado ali. Tentando te ajudar. Sim. Caraca! E agora você que já já conheceu o espiritismo há bastante tempo, né? E entende muito mais, você consegue discernir esses espíritos? Hoje sim. É a vibração deles, né? Você sente o quê? Como é que é? Conta pra nós aqui. O que você sente? Vamos falar assim vamos falar das almas Calafrio, escuras. Pessoal, entender que é o que eles mais veem. Calafrio,
abrição de boca, é os ruins. Quando, cara... Ruim com todo respeito, porque depois os caras acompanham aí, ó. Eu não vou nem falar, depois eu vou falar dos bastidores, eu vou te Vamos contar falar uma assim, história. ó, tá num ambiente de churrasco, festa, balada. Eu evito muito. Sério? Eu evito muito. Você falou que você não gosta de multidão, né? Sim, eu evito muito. Por quê? É aglomeração e tudo que é o pessoal que vibra abaixo, que é álcool, droga, cigarro, tudo que tá ali vibrando baixo. Uhum. Então, de certa forma, sobrecarrega você. Se você tem uma mediunidade mais aflorada, é o quê? Vai te dar muito sono, abrição de boca fora do comum. É o quebrante. Ó. Isso, irritabilidade. Sério? Aquele velho? frio tá igual hoje, tá um calorzão, você tá morrendo de frio, você não entende por quê? Quer dormir. Vou dar aqueles arrepios, né? Sim. Ai, fala, É esses espíritos que já tá... Já quer colar, já. E quer colar pra fazer mal. Sim. Pra sugar energia ou é pra fazer mal mesmo? Sugar energia e tem os que fazem mal também. Tipo assim, às vezes, vamos por... Nossa, não vamos nem falar isso, mas acontece uma coisa. Você chega num ambiente, o negócio começa a degringolar. Puta, você fala, puta, tô mal, pá, vou embora. Bate o carro. Pode ser uma... Sim. Que o espírito foi contigo. Sim. É mesmo, cara. E como se proteger disso? Existe uma forma de, puta, comecei a sentir algo ruim. Melhor coisa, oração e água. Água? Água. Sério? Banho. Eu falo por mim. Tem gente que não acredita, tá? Mas a água, ela é fonte de vida. Uhum. A água é, pro nosso corpo, a porcentagem do nosso corpo é quase toda água. É, a gente é... Então, 80, se eu tomar, se eu tô sentindo alguma coisa ruim, é oração e água. É mesmo? Eu vou lá debaixo do chuveiro, começo a fazer minhas orações, pedir para Deus, que é o primeiro de tudo, levar embora. Se não é meu, eu não permito estar do meu lado. É a primeira coisa, não permite. Pode crer. Você falou agora de Deus, porque tem essa vibe, né? Ah, o cara não é católico, ele é espírita, então acredita em Deus. Não tem nada a ver, né? Não, Deus é um só muda o Então, nome. é isso que eu falo. As religiões só mudam o nome. Essas brigas de religião, cara, às vezes não Deus tem é um nada a só. ver, né? Mas é o mesmo cara, velho. Você vai falar pro mesmo cara. Quando eu fiz um pouquinho de teologia da Umbanda, né? E logo na primeira aula já fala de Deus. O que é Deus para você? Aí tava lá o exemplo. Ele é uma bola de energia, que é o que a gente é, energia pura, dividida. A energia de Deus está aqui, a energia de Deus está aqui, está com ele, está com ela, está em cada cantinho. Então Deus está em tudo, não é um homem barbado, vamos falar assim. Velhinho com Sim, uma túnica. Deus é a criação da tua cabeça. Pode crer. Aí no final, quando você chegar a ver ele, você vai saber. Mas por enquanto ele é uma energia. É. Tanto que, sei lá na China, é um elefante com 8 braços. Sim, Você sim. fala, Só "Caraca, eles moldam a imagem de Deus. Mas a base é a energia. É a planta, é a árvore, é o bichinho. Pode crer. Nessa sua vida espiritual, você já sofreu muito por ser espírita? Falar pra você que eu sofri, não. Não. Falar que eu fui bem mais abençoada depois que eu mesmo? entrei. Quando Mas assim, preconceito, assim... Não. Não também? Que Não, bênção. porque a minha família me abraçou. E eles continuam sendo católicos? Não, são todos São todos... umbandistas. É mesmo, que legal, cara. A minha família abraçou. O meu primeiro contato com a religião que eu tenho foi num centro pequenininho de Mogi Guaçu. E a fala dessa entidade, que é um preto velho, ele falou, ou você entra pelo amor, ou você entra pela dor. Vou te explicar o porquê eu não gosto de balada, não gosto de muvuca, aglomeração, eu evito. Por quê? Esse preto velho, ele falou assim, é renúncia, abnegação e martírio. Para você trabalhar com a espiritualidade, você tem que deixar muita coisa mundana. Pode crer, é verdade. Porque como é que eu vou te dar um exemplo? Você vai na minha casa e fala assim, ô Débora, preciso de uma ajuda, faz uma oração por mim. Você entrar na minha casa, eu tô bebendo, eu tô fumando, eu vou falar assim, ô Kleber, não vai dar porque eu vou indo pra balada. Que exemplo que eu tô te dando? De um ser de luz, um ser que eu posso te ajudar. E outras, vai negar, né? Porque você já tá alterado ali. Então não, lá atrás eu escolhi isso pra mim. Pode crer. Então é por isso que eu evito. Cada escolha
todas as renúncias, né? Sim. Quando você escolhe alguma coisa, você renuncia a todo o resto. Não foi uma renúncia ruim pra mim, vou falar que não foi. Como é que você dorme? Antigamente. Era uma festa no seu quarto. Era. A festa do latino. Era balada. É mesmo? De tanta... Era. Porque aí eu comecei meu desenvolvimento, comecei a entender o que era, o que não era, o que eu podia, o que eu não podia. Aí começou tudo de uma vez. Uau. Tipo, ela tá atrasada. Você tinha que correr atrás do prejuízo, como diz o Não, não é questão eu querer correr, a questão é os espíritos querer que eu corresse. Pode crer. Porque eu tenho que trabalhar, vamos evoluir, se tá atrasada. Aí começou aquela coisa, oração na cabeça que você faz, sussurrinho, começava... E não fala, nossa... Aí você fala, fala, cara! Não, Fica meio cabreiro no espírito. A minha mediunidade, eu tenho bastante revelação em sonho. Sério? Demorou pra me descobrir isso, porque se eu deitava a dormir, bem dizer, eu vou sonhar. E é sempre Toda noite? Toda noite. É uma revelação, só que aí eu tenho que parar e pensar pra ver o que aconteceu. O que é. Pra entender qual que é esse aviso. qual que é a mensagem. Porque quando eles vinham, quando começou, eles começaram a vir e começar com esse sussurro. Uhum. Só que pra mim entender era muito ruim. Entendi. Eu acabava dormindo. E eles também não têm culpa. Então eu pedia, eu deitava, fazia minhas orações, ó, me mostre em sonho. Mas de uma forma que eu entenda e eu não esqueça pela manhã. Aí começou de tanto eu pedir, deu uma melhorada. Sério? Mas às vezes ainda vai um... Sério? Você recebe mensagem para outras pessoas? Tipo Chico Xavier, vamos colocar ele como exemplo. Ó, já recebi para duas pessoas. Uma Sério? moça que abortou uma criança. Nossa. E uma moça que trabalhava no meu serviço. Ela estava desesperada com um negócio de emprego, e aí foi recado de um familiar. Caraca. Só esses dois relatos. Mas aí você ouve, não é igual o Chico, não é psicografia? Não é psicografia. Tá. Nunca nem procurei saber sobre psicografia, essas coisas. Mas é mais a intuição, é você escutar aquela coisa no seu ouvido. Vai lá, fala, vai lá e fala. Já deixei passar muitas vezes. Por quê? É aquela coisa que a gente fala, tabu. A pessoa que eu precisava falar era evangélica daquelas roxas. E nesse dia a pessoa acreditou, até chorou. Sério? Ai, isso que é bom, né? Porque sente, é o que eu falei, é a vibração. É energia, né? É sente. Se você chegar do lado de uma pessoa, não é ruim, mas de energia ruim, tem isso? Baixa vibração, vamos falar Baixa assim. vibração, tá. Porque a pessoa pode estar em alto e pode estar em baixo, né? Sim. Tá, entendi. Você sente? Sim. Você tá em baixo, hein, mano? Vou sair fora que isso aqui vai... Vamos falar assim, ó, se você tiver... Vou dar um exemplo, tá? Não que esteja acontecendo. Por favor, Gabriela! Vamos supor, você tá numa baixa vibração e hoje a minha vibração tá um pouquinho melhor. Que ninguém é melhor que ninguém. Uhum. Aí eu vou começar, eu já vou cruzar meu braço. E vou começar com uma abrição de boca e vai começar a descer lágrima aqui. É mesmo? Mas aí a minha energia suga a sua ou não? Não, porque tipo, embaixo... eu tô bloqueando. Ah, entendi. Mas tem isso gente... que eu falei pra você, dá as dicas pra nós aí. Dá uns blocos, velho. Tem gente que não sabe, entendeu? Entendi, cara. Aí começa a Mas abrição de boca. Quem não sabe, aí, tem isso de uma energia sugar a outra? Tem. O cara da energia ruim, tem. baixa. Aí você chega, você é mais aberto do que as outras pessoas, meio que vai... Aí você vai sugando, você vai... Aquele brilho seu no olhar, aquela coisa alegre sua, vai só... Do nada some. Pode. Você não tem mais vontade pra nada. Pode ver que é o coleguinho do lado que tá... Que tá te levando. Só que, mas tem baradas. gente que não tem esse conhecimento. Não, é a maioria. Não tem, que é uma pessoa sugadora. Ah, tá, é. E nem é que tá sendo sugada. Sim, não tem esse conhecimento. Porque deve ter, não sei, você vai me dizer. Tem as pessoas que são mais abertas ou não? Depende da... Vamos falar assim... Vou falar da mediunidade, do conhecimento. Porque a mediunidade todo mundo tem, isso eu já falei. Mas é mais do conhecimento. Tem gente que sente mais, tem gente que sente de menos, tem gente que tem formas diferentes de ver o espírito. Entendi. De escutar. Entendi. Caraca, velho. E o que você pode me dizer, por exemplo, eu vou sair de casa para ir para uma festa. Tem algum tipo de oração que eu posso fazer? Ou eu posso só conversar com Deus? Mano. Eu falo para todo mundo que eu conheço, a melhor oração é aquela de se você chegar pra mim e falar assim, Débora, eu vou num lugar, eu vou pegar uma oração aqui da internet rapidinho, eu vou falar assim, nem faz.
É isso. Nem faz. Sabe, praga? Quando você vai jogar, quando você tá com raiva, aquela praga vem de. Faz sua oração assim. Pode crer. Faz com vontade. Fala, né, cara? Eu tava conversando com quem, Renan? Com o padre, lembra? Já trouxemos padre aqui, trouxemos pastor. Eu falei isso pro padre, falei, cara, eu às vezes me pego, eu sou católico, mas eu tenho uma vertente, eu adoro o espiritismo. E aí eu falo, puta, eu vou fazer uma oração? Eu começo assim, ó pai, voz. Eu falo, o que eu tô falando, mano, tá ligado? No meio da minha reza eu falo, o que eu tô falando? Que voz, cara? Não uso voz em lugar nenhum. Reza. Não, é eu coisa falo, não, simples. aí eu começo a conversar mesmo com Deus, porque é um puta. A sua fala mesmo no dia, conversa com ele como se você estivesse conversando com ele. Ele tá sentado aqui. Exato. Ele tá do teu lado, fala assim com ele. Tá ele vai te escutar bem melhor. Bem melhor. Você vai começar a falar umas e palavras. E vai te entender melhor. Ele fala assim, mas esse cara não fala assim. Esse maluco tá falando voz, o que será que ele quer dizer, né? Não. Aí que maluco. E comigo você quer falar bonito? Quer meter um voz comigo aqui? Não, tá querendo tirar vantagem, tá vendo? Brasileiro é... E nesse clima agora que a gente tá, um clima eleitoral, que meio que dividiu a galera, né, meu? Tem dois lados e os dois lados estão brigando. Aumenta a energia negativa nos lugares? É mesmo. Você deve ser horrível, né? Nem tanto porque você tem como blindar, né? Você sabe os negócios. Eu retraio. Entendi. Eu começo a ver que tá pegando fogo, sai fora. Se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar e não vou entrar no meio. Mas sim, é uma vibração, vamos falar assim, a gente está em guerra espiritual. O plano espiritual está em guerra. Está em guerra. Tipo, às vezes o cara tá brigando, é porque tem espíritos que estão ali atormentando o cara. É uma legião de espírito. Não só o cara em si, a nação em si. Na época de pandemia, foi trash. Teve muito desencarne, né? Muito desencarne. Então, o mundo espiritual, da mesma forma que tá bagunçado aqui, entra em guerra lá. E o efeito de lá é aqui. E na pandemia, como é que foi, cara? Foi, pra mim... Triste pro seu, não? Foi muito triste. É mesmo? Por quê? A energia em si, né? De muita gente indo embora. Né, velho? E querendo ou não, quando você dorme, você trabalha também. Seu espírito sai pra trabalhar. E porque, por exemplo, as pessoas que morreram de Covid e estavam entubadas, elas estavam desacordadas, elas morreram sem saber. Sim, mas aí entra aquela questão dos espíritos de luz, vamos falar da escola de Santo Agostinho, que alguns conhecem, que estiver vendo. Tem esse auxílio, porque foi uma doença que pegou muita gente. Então eles tiveram esse auxílio, teve um resgate muito grande de terreno aqui. O plano espiritual veio resgatar muita gente. Então já teve essa clareza. Enquanto eles estavam entubados ali, já tiveram. O espírito já teve essa clareza. Entendi. O ruim é para a família que ficou. Não ter esse entendimento. Porque às vezes foi melhor. Sei que muita gente perdeu, foi sofrido, eu perdi uma tia. Mas foi melhor porque acabou o sofrimento. Mas ficou o sofrimento da família. É verdade. Nossa, foi uma... Imagina, cara. Ninguém espera, né? É o que eu falo. Eu falo brincando, pra morrer basta estar vivo. Basta estar vivo, velho. Deus que me livre, pai. Me diz uma coisa, banho de sal grosso? Pode, mas toma um banho de açúcar depois. Por quê? Sal grosso vai tirar tudo de você. O bom, o ruim, o novo que tá por vir. É mesmo? Dá uma zerada, um reset do game? Sério? Porque, ó, já deve ter ouvido falar, coloca sal grosso atrás da porta. Pra puxar toda a energia ruim. Só fala assim, puxar a energia ruim é boa. Você vai andar. Você vai andar mais aberto do que você propenso a pegar mais coisa, ó. Inveja, quebrante, porque dá quebrante em adulto também. O quebrante é a energia embaixo. Aquele mal olhado, aquela raiva. Mas toma um banho de sal grosso, do ombro para baixo, e um banho de açúcar logo em seguida. Não pode pôr na cabeça? Não. Na mesma hora, você toma o banho de sal grosso depois de açúcar? Isso. Para repor a energia. Entendi. Legal, cara. Isso aí dá uma... Dá um up. Dá um up? Tipo um energético. Te dá asas. Esse cara quer fazer o merchan até no papo sério. Me patrocina. Cara, então... Nossa, eu tô em choque. Mas falando um pouquinho da espiritualidade, entrar em questão a banho, quem pode ajudar bastante
pessoal que estiver assistindo, o pessoal que estiver vendo, tiver dúvida, porque muita coisa eu não vou saber responder. Não sou nenhuma mãe de santo, não tenho nenhuma feitura, vamos falar assim, para ter esse respaldo. Passei um período breve não sei se já ouviu falar, no Ilha-Axé, Casa dos Orixás, que desfilou em Mogi Guaçu. Não. Então, é o pai William e a avó Juraci. É a avó de santo e o dirigente da casa. Lá eles praticam o amor, a caridade, eles podem dar um respaldo maior sobre banho, sobre limpeza e entre outras coisas. Ervas protetivas, sim, né? Que tem esse lance de banho de erva, né? Então, quando eu passei por lá, eu estava numa fase, vamos falar assim, bem ruim. Bem ruim, porque, ela é médium, endeusa ela, não. Pode crer. Tem esses pontos de merda também. Sim, sério? porque o pessoal não entende que o médium, vamos falar o português rasgado, se lasca bem mais. É porque ele é uma pessoa normal com mais essa habilidade, essa responsabilidade. É. Se lasca bem mais e a gente não pode murmurar. Porque a gente tem o conhecimento da evolução, a gente tem o conhecimento do espírito. Ah, a caneca caiu, eu vou xingar? Não, obrigado, porque a caneca caiu, foi um livramento. Entendi. Antigamente, eu era bem mais estressadora. Ficava meio puta com o espírito? Saía, já cheguei. Mesmo? Na minha casa tem um altar, né, cheio de imagens dos meus santos lá. E eu chegava, porque eu sei, não sei o quê, ó, o que eu tô fazendo? Por que vocês não estão me ajudando? Só que não é no meu tempo, é no tempo deles, e no final sempre dava certo. Pode crer. E eu chorava à toa. Mas, sofri em vão, né, na verdade. Exemplos bobos, sair para trabalhar cedo. Ah, esqueci o celular em casa. Não vou pegar, vou voltar xingando, mas eu vou, porque lá na frente... Esse tempo atrás, estava indo trabalhar, estava no outro horário ainda, estava indo trabalhar saindo de madrugada. Esqueci o celular em casa. Voltei para pegar. Um pouquinho depois, passou uns 20 minutos para entrar na SP300. Uma moça largada de moto e eu estava indo trabalhar de moto. Tá vendo? Ao livramento. E eu vou xingar? Demorou para aprender? Demorou. Foi sofrido? Foi. Xingou? Óbvio. Que coisa, cara. Eu fico imaginando como é que deve ser a sua vida. Porque você não pode, igual você estava falando, você não pode negar, né? Se chegar um espírito agora, você meio que tem que... Você não pode negar o apoio a ele. Não posso negar nem pro espírito, nem pra carne. Isso eu não nego. É mesmo. E tem muita gente que pede ajuda? Tem. Ó, eu moro no... Ó, vamos falar que bizarro. Eu moro no fundo de um centro espírita. Sério? Sim. Procurei casa para alugar e foi lá mesmo. Putz, no fundo. Tem o centro espírita lá, eu tava chegando do trabalho pela manhã, passou um senhorzinho de bicicleta. Ele falou assim, ô moço, você mora aqui? Eu falei, moro no fundo. Você não faz uma oração por mim? Porque eu tô vendo muito espírito de falecido meu e eu não tô conseguindo dormir. Caraca. Eu falei, lógico que eu faço, por que não? Aí depois ele entrou em questão de ir no centro espírita, de tomar passe, eu expliquei o que tinha, o que não tinha. Então sempre acaba, vamos falar assim. Do nada, o cara veio do nada. Mas é no dia a dia isso, vamos supor. Eu tô no serviço, eu tô em casa ou eu tô no meio desse espírito. E meio que cai no seu colo, tipo assim. É isso que eu vou entrar em questão agora. Tô lá trabalhando, chega a pessoa. Nossa, ô Débora, porque isso. Aham. Isso. É pedindo ajuda, entendeu? Crer. E aí você tem que entender e você ajuda as pessoas sem que elas peçam? Sim. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa tá com... Automaticamente, vamos falar que é um gatilho meu já. Ah, é? É de, tipo, sempre tá vindo trabalhando na espiritualidade, sem entrar na religião em si, qualquer religião, na espiritualidade, já é um gatilho de interceder por essa pessoa. Interceder por aquela pessoa que está sofrendo ou precisa de ajuda. Ah, tô com um problema em casa, Débora, não sei o quê. Aí no final da noite, do meu jeitinho, eu vou lá, faz isso por ela. Pode crer. Ajuda ela nisso. E acontece, cara, o bom é que acontece. Que bom, né, meu? Só avisando a galera de casa que se por acaso a gente sair do ar, tá caindo uma tempestade aqui no nosso estúdio. Amém. Né, Renan? Tá. Você não tá escutando porque você tá de fone, mas eu tô ouvindo aqui. Ah, você tá ouvindo o microfone? Tá saindo aí no ar? O microfone nosso é muito bom, comprado na China. Então ele pega tudo, gente. Pega até o trovão, né, Ana? Principalmente o trovão. Que coisa. A voz não sai. A voz
De vez em quando sai a voz. Trovão. Chiado e trovão. China, muito obrigado, chineses, vocês que trabalham por nós. Obrigado pela qualidade dos microfones que a gente comprou. Tão caro, R$70 o quilo. Brincadeira, o microfone que é bom. O microfone é beleza. Escutou o trovão agora? Conta até 10, que vai dar sorte. Já... Tô dando aqui já resto pra vocês. Você já procurou pensar, Dé, como é que Deus escolhe? Você foi escolhida, velho. Tá ligado? Não. Não? Como não? Lógico que foi. Não. Não? É o que eu falei um pouquinho agora atrás. Ninguém é melhor que ninguém. Tipo, não presta atenção. Burro! Não, é. Tipo, Misericórdia. acabou de falar, você não prestou atenção? Pode xingar, que é, mas Não. assim, Não é, ninguém é melhor que ninguém. A minha mediunidade não vai ser melhor que a sua, não vai ser melhor. Existe o desenvolvimento e a falta do saber. Não, mas eu fico pensando assim, ó, me corrija se eu estiver errado. Você não sabia quando você era criança. Mas é aquela coisa, aí a gente já entra Por na... que você você via? Porque é assim, passei, vamos falar, vidas passadas, passei várias coisas, eu aprendi isso. Tá. Tem um livro muito interessante, entrando nesse assunto, se eu não me engano, chama Várias Vidas, Muitos Mestres. Vai entrar, se você quiser procurar depois, você entra um pouco nisso. Vamos supor, eu passei várias coisas em vidas passadas e fui ter um conhecimento maior, vamos falar nesse outro plano que a gente vive depois do desencarne. Uhum. Então, eu escolhi vir dessa forma, aqui terreno, para poder ajudar outras pessoas. Entendi. Aquela coisa, uma folha da árvore não cai em vão. Entendi. Entendeu? Hoje, tudo que você passa é porque você escolheu. Tudo que eu passo é porque eu escolhi. O que ele passa é porque A gente eu escolhe, aí a hora que você tá vindo, dá um reset, né? Sim. Aí, A gente não entende. tem relatos de crianças que ainda lembra de vida passada, lembra das experiências legal. que teve. Até uma certa idade, de 7, 8 anos de idade, lembra. Depois, não lembra mais. Então Mas agora, é porque agora você me explicou agora. aí você escolhe passar para você poder dar um auxílio maior, ou para uma quantidade maior de pessoas, ou para modificar a sua própria vida. Uhum. Para ter uma evolução maior do que você teve, para pagar alguma coisa da vida passada que ficou em débito lá atrás. Entendeu? A existência humana, podemos dizer então que a existência humana, ela, por exemplo, a minha existência, eu nasci e eu vou morrer. Sim. Mas eu já fiz isso outras vezes, segundo o Espiritismo, Uhum. tive outras vidas. E aí eu tô meio que filtrando, é isso? É. Se eu estiver falando besteira, eu tô meio que filtrando aqui minha alma. Fiz cagada na outra, Você vai conserto limitando nessa. os débitos. Vai chegar uma hora que eu não vou voltar mais, o espírito? Pode ser que sim, ou você mesmo, com a evolução que você tem, você volte ainda por vontade própria para querer ajudar mais pessoas. Ah, tá. Porque o mundo que a gente vive hoje precisa estar de ponta cabeça. E aí são aqueles caras, aqueles seres que você fala, cara, por que esse cara tá fazendo isso, né, mano? Não tem essas paradas? Por que esse cara... Eu uso como exemplo o Chico. Fala, mano, o cara passou a vida inteira, velho, fazendo o bem pra galera, pra geral, velho. Sofreu pra cá, não ganhou R$1, mano. Velho, aí você olha pro cara e fala, cara, o que esse cara tá fazendo, né, meu? Mas E aí ele que quis, sim, né? ele que quis, ele ganhou a evolução dele. Olha o ser de luz que esse cara é. Puta, acho que ele não volta. Estão dizendo aí, eu vi numa... Eu também vi. Você ouviu que ele vai voltar? Vi, mas eu Não não sei, não tenho a minha opinião sobre isso. Que aquele cara vai voltar? Se ele voltar, ele vai Mas voar. é o que eu falo. Super-herói. É o que eu falo, escolhe, né? Pode Escolhe ser que voltar. É porque quando aqui a gente tem esse, eu não quero mais, eu mesmo falei, eu não quero mais voltar. Que só se lasca. Mas chega lá, a gente já tem uma evolução, trabalha pra isso, não tem mais esses padrões terreiros, então a gente fala, vou voltar, aí você volta. Aí pronto. Não quero mais voltar. O que eu tô fazendo aqui? Porque eu fui escolher isso. Tava lá no Tava outro puta tranquilinho. plano massa pra caramba, ajudando a galera. Deixa que eu vou descer. Alguém precisa descer aí. Deixa que eu vou. A Rosana Santos tá te mandando um abraço. A Rô, eu falei pra ela, vou chegar, ela vai falar assim, um beijo pro meu pai, pro meu tio e pra Rô. Beijo, Rô. A Rô é fera, velho. Ela é uma pessoa especial, A Rô né, é cara? Ela virada do avesso. Nossa, ela é muito louca e muito especial. Beijo, Rô. Essa é uma que tem medo dos espíritos, viu? Ela tem?
Mas ela brilha tanto, cara. Ela tem uma luz enorme. Ela brilha tanto, precisa ter medo. Mas corre. Corre? Posso usar você depois? Não nesse sentido. Não nesse sentido de medo de correr, mas é ela tipo assim, ó. Intervenção. Eu vou, mas eu não vou, mas eu vou com medo mesmo. Pode crer. Então ela é corajosa, vai com medo mesmo. Quando você fala que você é espírita, que você é médium, tem pessoas que tendem a se afastar de você por isso? Tem. Já aconteceu isso? Quando tá no ao vivo, nós não vamos trabalhar com nomes. Sem nomes. Mas tem. Mais o Ricardo, Márcio. Então, o Paulo. Então, tem. Tem gente que se afasta. Mas afasta não por... Mas tem aquela coisa também. Afasta, mas na hora que pega, ô Débora. Você não tem aquela rezinha debaixo do pano, não? Pode crer. Tem. E às vezes eles mas você acha que é medo ou você acha que é alguma coisa que tá puxando ele? Não, fica perto dela não, que ela vai te... Não, a luz dela vai me ofuscar. São crenças, né? É a crença que a pessoa cresceu naquilo, viveu aquilo. Ouvindo todo mundo Sim, pai, mãe e a família toda, tipo, não, é do mal. Não vai perto, não convive, vai te fazer mal. E no fundo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Não tem nada a ver. Sim. Todo mundo tem, né? Porque na minha vida em particular, com pessoas que não são da mesma doutrina ou religião que eu não entro... É igual, tem vários exemplos aí, eu uso. Eu não preciso beber para salvar um alcoólatra, eu não preciso num puteiro para salvar uma puta, vamos falar assim. Então, eu vou conversar com a pessoa da forma que ela entenda. Uma vez um menino começou a entrar em questão sobre religião, e ele é católico. Eu comecei a falar sobre os santos da Igreja Católica para ele poder entender um pouquinho a minha religião. Aí teve uma clareza. Entendi. Então é muito o que você cresce escutando. E acabam sendo a mesma coisa, né? Sim. Tipo assim, ó, eu lembro que deu uma puta de uma repercussão, não vou lembrar o nome da escola de samba, cara, que teve um desfile do Exu. Você lembra? Não assisti, mas eu vi várias coisas. Eu vi a repercussão, também não assisti, mas... E aí teve uma repercussão que a galera não entende. Ouve Exu, acha que é coisa do mal, e não tem nada a ver, né? Não. Nada a ver. É o que eu falo. Esse espírito que eu via de capa, na realidade, hoje eu falo que faz tempo, é o meu Exu, meu guardião, o capa preta. Ele é um guardião, ele abre seu caminho e te protege, vamos falar assim, do que está por vir lá fora. Entendi. E esse Exu, que eu falo com muito amor sobre ele, me ajuda muito e já me livrou de cara enrascada. É mesmo? Enrascada braba? Braba. Brabíssima. Um exemplo, tava... Toda vez que eu... brabíssima, quero até ela contar. É brabíssima? Brabíssima? Deixa eu contar logo. Deixa eu falar logo aí. Esse cara para de falar esse negócio de brava. Tava de madrugada. Meu serviço é sempre na madrugada. É o horário. E você disse que na madrugada é que o negócio tá mais aflorado. Que pega. Tava vindo... Acabava a gasolina da moto. Acabava numa encruzilhada. Acabava a gasolina da moto. Falei, caraca, velho. Né? Tava vindo embora, acabou a gasolina da moto. Parei lá na encruzilhada, no posto, lá no Iguaçu. Falei, e agora? Liga pra minha mãe, traz a gasolina e nada de me atender. Eu falei assim, né? Ô, Senhor Jesus. O que tá acontecendo, pai? Aí eu quieta lá mas tava um calor igual tava hoje. Bateu um vento no meu cabelo assim e falou, sai daí agora. Eu escutei nitidamente. Eu falei, como é que eu vou sair daqui agora sem gasolina? Eu vou pra onde nesse breu? Aí passou um pouco, deu um soprão no meu ouvido, sai daí agora. Não deu 2 minutos, passou um menino de moto no quarteirão e voltou, querendo puxar assunto. Aí tava virando um carro. Eu falei assim, minha mãe já tá vindo ali, obrigado. Eu ia sofrer um assalto ou eu ia coisa pior. Porque se eu tivesse mais um terceiro recado, pode ter certeza que ia acontecer coisa ruim. E era meu guardião que tava me avisando pra eu sair de lá. Sai fora, mano. E sempre quando eu tenho alguma dúvida, qualquer questão que eu tomei assim, em tomar alguma atitude, eu vou lá no meu cantinho e falo assim, meu querido, mostra aí, me dá uma ajuda, me dá uma clareza, me mostra em sonho, porque eu não tô entendendo. Eu peço.
me mostre com os olhos do espírito, porque o da carne não está enxergando. E eu passo a enxergar, começa a vir. Aí eu começo a ter entendimento e clareza do que eu preciso fazer. Muitas decisões da minha vida foi pedindo para ele ajuda. Caraca. Então, Exu é tabu. O nome que traz Exu é tabu, é desconhecido. É tipo Buda, que é o nome, né, dos caras lá do... Sim, tudo tem nome. É falta de estudo, vamos falar assim. Falta de procurar saber. A ignorância obviamente, a falta do conhecimento. O cara fala o que ele acha e às vezes sai merda. O fulano falou isso, que Exu é isso, aquele falou que... Então, a massa falou que Exu é isso, eu vou falar também. Mas você não abriu um livro pra você procurar, você não foi lá onde Exu tá, você não foi conversar com o cara. Então, não, ele não é do mal, não. E quando, sei lá, a vida da pessoa começa a degringolar, sabe? O que ele pode fazer? Por exemplo, ó, sei lá, o cara... tava trabalhando, aí perdeu o emprego, aí não arruma outro emprego, não consegue pagar as contas, e aí a mulher começa a brigar, e tá ligado? Sim, aí entra aquela questão, a gente passa aquilo que a gente tem que passar. Pode crer. Mas não pode ser uma... Não, já era pra acontecer mesmo. Sim, porque tudo é evolutivo, né? Ah, entendi. Se você perdeu a mão, algum motivo teve lá atrás para você perder a sua mão, para você aprender nessa vida, para você ter a sua mão na próxima. Um exemplo bobo, tá? Mas sim, existe algumas coisas que podem ter essa manipulação na sua volta, no seu campo energético ali, que faça piorar um pouquinho mais do que você precisava passar. Entendi. Por quê? Se você não é um ser que tá, vamos falar assim, vibrando tão bem, porque se você tá ruim a vida, você não vai falar, obrigado, Deus, minha vida tá uma benção. Né? Tá ruim, parece que piorou, aí deu uma melhorada, agora parece que tá pior. Você não vai vibrar uma energia positiva, você vai vibrar abaixo. Sim. Você vai estar num polo negativo. Então você vai estar vibrando o pessoal pesado. Então vai começar a furar pneu de carro, Só vai descendo. Abaixo. Aí a hora que você nota, você fala, poxa. Aí a hora que você tá no fundo do poço, que você lembra de Deus. É isso. Foi pela dor. Sim. Mas na espiritualidade fala, ou você entra pelo amor, ou você entra pela dor. Tô ligado. E a pessoa só levanta a hora que ela tá lá no fim do poço. Porque aí ela fala assim, não tem mais pra onde eu ir, não tem mais pra quem eu xingar, não tem mais o que eu fazer, eu vou chamar Deus. Não tem mais pra onde descer, Mas se tivesse chamado antes, já... Não tinha chegado naquela... Você acha que com a chegada da internet, dessa tecnologia louca, a galera tá se afastando de Deus? Sim. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Tá deselegante perguntar a sua idade, mas você deve ter uns 20 e poucos. Eu tenho 29. 29. Então a geração dos 18, por exemplo, elas estão bem mais distantes da religião, né, cara? Sim. De qualquer religião, de qualquer crença. Porque a internet é um mundo bonito, né? Porra! E falar de religião na internet, várias pessoas falam. Mas nem tudo é certo e nem tudo é errado. Mas ninguém procura saber a fundo, entendeu? Então a cabeça fica muito bagunçada e você não faz nada. Procrastina. Sim. Quer ver vidinho de YouTube, sair com a galera, e pronto. Você não, o povo não abre mais um livro. E digamos assim, ó, aí a galera, tem uma galera, uma geração inteira, cagou pra religião. Aí eles vão passar a vida inteira, certo? Aí vão morrer. Meio que eles desperdiçaram uma vinda? Podemos dizer assim ou não? Ou eles tinham que passar mesmo? Sim, é isso que eu ia falar agora. Não seria eu já tô ligado que já falando bagulho. Não seria... Já entendi já. Já entendi. Pegou a vibração aqui já. Já entendi já, pai. Não, que seria um desperdício. Mas é um atraso. Para a espiritualidade e para a evolução terrena, porque o plano terreno também precisa de evolução. É um atraso. Mas dizem os espíritos por aí que não essa geração agora, a próxima, é mais para trabalhar o lado espiritual. A próxima vai ser? Sim. Desenvolvimento de novas tecnologias. Eles vão trazer essas crianças, vai demorar um pouco, né? Porque até as crianças serem adultos e desenvolver tudo isso vai demorar. Mas as crianças voltadas para a espiritualidade e o desenvolvimento de novas tecnologias. Será
Aquele cara que causa polêmica no podcast. Fica aí a dica. Será que vai dar uma merda? Vocês me procuram lá se eu estiver viva. Será que pode acontecer umas puta merda, velho? Fica a dica aí, gente. Ó, perder a cabeça, pai. Mas, cara, então quer dizer que a próxima geração já tá meio que sendo preparada pra esse lance de levar a galera pra puxar de volta, né, pra espiritualidade. Porque estão levantando deuses aí que não quer que é a mesma coisa que eu. Não existe isso. Tipo, Deus é um só. Exato. Não existe dois. Henrique Cristo. Puxei esse, não. Você vão me matar na internet. O que eu vou falar? Mas ele era o que falou que era o do gado, lembra dele? Lembro. Não, mas ele ficou famosão, né? É os falsos profetas. Exato. Falsos profetas. Diz que vai vir. Você acredita que Jesus vai voltar? Não. Não, né? Eu também acho que não. Não acredito. E se... Porque pensa Vamos assim... conjecturar. Se ele voltasse, você acha que a galera ia acreditar, velho? Lógico que não. Só se ele soltasse um poder na mão. É o que eu falei. É a questão da energia. Às vezes, Deus, Jesus, usa um mendigo para passar no seu portão para pedir um... Falei esses dias, se a pessoa estiver assistindo, ela vai lembrar. Não se nega pão, nem água e nem café para uma pessoa que se pede. Pode crer. Deus vai lá usar um mendigo para bater no seu portão. Cara, você com aquela beca sua toda... Ah, não tenho não. E você acabou de passar um cafezinho ali. Pode crer. Deus tá te testando. Tu tá arrogantão ainda, né? Cara folgado, Puta cara folgado, tem um café. Quando eu morava em Campinas, eu fiquei sem tênis. Sem tênis? Entendeu? Porque eu fico assim... Quando você morava em Campinas, você ficou sem tênis. Você vai entender. Não, eu tô repetindo pra galera entender. Eu não posso negar, porque eu não posso negar. Você não pode negar, é. Nessa eu falo, puta, não tem um calçado pra me dar? Você tem? Não tenho. Toma. Pode crer. Chegou uma hora que eu fiquei sem tênis, eu não tinha roupa, praticamente. Pode crer. Sim. Não, ela falou agora, ontem passou um cara em casa pedindo, na verdade ele pediu dinheiro pra comprar um corote. Falou, cara, não vou mentir. Sincerão. Vou mentir pra você não, irmão. Falou pra minha filha até, pai, vem cá, eu fui lá. Então, pá, você arruma R$2 falta pra comprar um corote. Falei, arrumo, cara. Dei o dinheiro pro cara. Dei o dinheiro, ele foi embora. Falei, putz, esse cara daqui a pouco vai estar com fome, velho. Tá ligado? Aí falei pra minha esposa, falei, cara, não tem um pão, a gente acabou de fazer pão. Aí peguei um pão, pus uma sacola e saí correndo atrás do cara. Falei, mano, na hora que você tiver fome, você já tem o que comer. Você tem que pedir pra alguém. Mas aí é uma ação bonita, mas o feio é aquele que, vamos falar assim, tô aqui, né, falando de espiritualidade, good vibe. Saio lá fora, o cara vai me pedir comida, sai daqui. Ô, mano, vai trabalhar, vagabundo. O que eu tô praticando? Quem que eu sou? É verdade. Não, aí não. É bonito falar aqui na frente das câmeras, Sim, mas tem que agir lá fora, né, velho? Tem que praticar. Exatamente. O que eu falar, eu tenho que sustentar lá fora. Exato. Entendeu? Também que a galera não sabe muito onde eu moro. Mas me diz uma coisa. Você tá nas redes sociais, né? As pessoas já usaram as redes sociais para pedir ajuda pra você? Bastante. Sério? Na rede social? Sim. Tirar carta, saber sobre se vai acontecer alguma coisa, se não vai, porque tá dando dor de barriga. É mesmo? Oh, E aí você consegue ajudar? sim. Mesmo não estando presente? Aham. Caraca. Já. A Rô é uma delas. Já... Aí, Rô. Salve, Rô! Salve, Rô! Ajudei por telefone. Num caso específico aí. A gente consegue. Que legal, cara. Duas, a Rô e uma outra moça. E ajuda foi? Sim, ajuda porque vai, né? a gente é energia e espírito. Lógico que eu não faço nada sozinha. Com a ajuda dos meus e principalmente do meu guardião. Nesse caso específico dos dois, eu usei a ajuda dele com elas e ajuda para mim no auxílio delas. E dá certo. Que legal, cara. Agora você tá lascada, você tá ligado, né? Vai. Que se bombar isso aqui... Vou desativar meu Facebook. Desativa os comentários pra ninguém Tô falar nada. galera. Precisou de ajuda, tamo ali. Já vai tomar um tapa dos espíritos. Acabou de falar que é pra ajudar. Não se nega ajuda. Cara, que da hora conversar contigo, mano. É gostoso falar sobre isso, né? Não é legal? Mas é o que eu falo, é gostoso falar sem abordar muito a religião em si. Porque se você começar a usar Porque tabu, as âncoras Sim. que foram inseridas na mente por exemplo, o católico tem um monte de âncora. O católico tem um monte de âncora que foi instalada nele, velho, durante a sua criação. Mas você acredita que em todas as religiões eles são assim? Exato. Tipo, ó, eu sou um bandista. A minha religião, eu sou um bandista. Aham.
Mas eu adoro falar sobre religião, seja ela qual for. Eu também. Mas existe o umbandista bitolado, existe o espiritismo, o kardecista bitolado, que coloca ali a viseira. É só a dele que é a verdade. Não, e deveria ter a união de todos os povos. Isso aí que ia ser foda o poder, né? Porque Sim. Imagina juntar o que você sabe com o que o outro Deveria sabe. ter a outro união. E não essa divisão de águas. Cada um querer ganhar o seu jogo. Não, tinha que ter mais união. Vai demorar umas 300 idas e vindas pra essa galera, né? Vai. Porque não vai assim do nada. Porque o pessoal tem medo de perder espaço. Vamos supor assim, eu montei o meu negócio aqui. Aí chega, se eu for uma pessoa ruim, tá? Chega você, Débora, vamos fazer um bem bolado aí, a gente usa as coisas e agrega mais pessoas. Ah, não, deixa pra lá, cara. Pode crer. Vou acabar perdendo meu negócio aqui. Aí você oferece essa proposta para um outro cara, você cresce e eu vou continuar no meu mundinho aqui. É o que acontece hoje em dia. Deveria ter mais. Até pelo amor, né, velho? O amor é a única coisa que quanto mais você dá, mais você recebe, né? E o cara quer o amor só pra ele. Não, louco. O cara quer roubar meus amores aqui, cara. Ô, louco, cara. Deveria ter mais união. Putz, ia ser fantástico. Imagina aqui. É tipo aquela música do Lennon, né? Imagine. O que fala até em inglês? A música do John Lennon, Imagine, Ele tirou o Imagine. Não, porque a letra fala disso, cara. Imagine a união de todos os povos, de todas as religiões, pá. O mundo seria fantástico. Aí vem um cara e pá na cabeça dele. Passei uma vez por uma situação, uma pessoa evangélica dessas, bitolada, sabendo que eu sou um bandista. Você não quer ir visitar a minha igreja? Primeira vez, ele falou, vamos ver aí. Você não quer visitar a minha igreja? Ah, não, vamos ver. Você não quer visitar a minha igreja? Pra você conhecer o meu Deus? Tá bom, eu vou visitar a sua igreja o dia que você for conhecer meu centro. É isso. Ah, Débora, deixa quieto então. Por que eu posso estar aberta a conhecer o seu e não o meu? É o mesmo. É o mesmo Deus. Sim. Só vai trocar a marca. É igual roupa. Nossa, mas olha. Você fica puta com isso ou não? Às vezes sim, às vezes eu falo, deixa pra lá, uma hora aprende, eu aprendi. Todo mundo tem seu tempo. Às vezes a gente vê briga acontecendo porque tentar, tá ligado? Mano, você não tá entendendo, velho. Aquela coisa. Você não tá entendendo. É o mesmo Deus. Não, mas lá na minha igreja, Deus da hora. Não é o mesmo Deus. Não, mas você tem que vir comigo que lá tem o canto, o clamor. O clamor. Aí você não sabe. Porque lá não é canta. Que lá o meu teto é verde. E aí o você seu fala, não. Irmão, tem hora que você fala, tá bom, velho. Deixa quieto. Porque o que acontece na política hoje. Na política, exatamente. O pessoal tá se matando por nada. Vai dar na segunda-feira vai ter que ir lá carpinar o terreno, todo mundo vai ter que trabalhar do mesmo jeito, né? Eu ouvi duas pessoas brigando feio. Eu falei assim, gente, os caras nem sabem que vocês existem. Então, o salário de vocês no final do mês vai continuar a mesma coisa. As contas de vocês vai cair ali pra pagar do mesmo jeito. Se não pagar, vai cortar do mesmo jeito, sendo um ou outro. Para com isso, vai perder a amizade pra quê? Você tá louco, velho. A única coisa que é de graça ainda é a amizade, o cara tá querendo perder a amizade. Não é possível, cara. Eu preciso fazer essa pergunta. Não, eu queria fazer uma outra pergunta antes. Tipo assim, você citou o negócio da mão. Você cortou sua mão, você ficou sem mão porque você tinha que ter mão. Não, peraí. Eu não sei que país, uma das punições, ladrão, os caras cortam a mão. É na Índia, não é? É Índia? Eu confesso que eu não sei se é Índia. Não tenho certeza, posso estar falando coisa errada aqui, tá, galera? Não, né? Mas eu acredito que seja. Eu não sei se é nem loucura da minha cabeça essa pergunta, porque... deve ser loucura, né? Mas, por exemplo, você acha que lá, mano, os caras matam na praça pública e tal. Por exemplo, cara, não sei nem como eu perguntar isso. Mas, por exemplo, o cara morreu. O cara morreu, o espírito foi pro céu. Os caras morreu porque ele... O cara que perdeu a mão ou o cara que tirou a mão? O cara que precisa perder a mão. Ele morreu agora, ele foi uma merda, na outra esse cara vai perder a mão. Se fudeu. Foi lá pro plano. Aí, mano, aqui no Brasil, dificilmente esse cara ia perder a mão. Ele tinha que entrar numa fábrica que tá casando pra... Mano, vou jogar esse cara lá pro bagulho lá, que ele fala merda, já perdeu a mão logo. Será que tem essa... Entendi essa pergunta. Entendeu ou não? Entendi. Depende do que... Me pegou. Depende, porque... Mas eu já tenho a solução aqui na minha cabeça. Não, depende, porque várias vidas, não necessariamente que ele vai vir no Brasil, vamos dizer assim, tá? Pode crer. Depende da necessidade, da evolução que ele precisa ter e do pessoal terreno lá. Entendi. Aí pode ser que mude. Tanto que várias vezes você era italiano,
Se foi indígena, vai saber. É. Pode ser sim que mude. Mas aí depois que eu fiz essa pergunta, por isso que eu falei que você estava dizendo pra gente ir atrás das câmeras, que muitas das vezes os espíritos vão e quando retornam em uma outra vida, eles voltam na mesma família. Sim. Isso acontece muito. No caso, eu vou usar meu próprio exemplo. Vou falar porque eu procurei por pessoas que praticam esse jogo, é o jogo do Ifá, o jogo de Búzios, que fala sobre a sua vida passada. E eu já voltei várias vezes na mesma família, da mesma forma. Que é eu e meus irmãos. Tanto que tem muita gente que até estranha a união que a gente tem. Que é de outras vidas já, sim, então. A gente é muito unido. Eu, minha mãe e meus irmãos. Meu pai já é falecido, mas a união nossa sempre vem na mesma família. É o mesmo laço espiritual e é sempre para trabalhar pela espiritualidade. Pode crer. Então, sim, você pode voltar na mesma família. Você tem filho, né? Tenho uma filha. Você pode voltar como filho da sua filha sendo a sua mãe. Sério? Pode ter, porque precisa de evolução. Às vezes ficou alguma coisa lá atrás, alguma pendência que você tinha de pai com filha, para virar esse jogo, para ela aprender alguma coisa, para você aprender alguma coisa. Que massa. E acontece muito com pai e mãe. Como assim? Um exemplo, da última vez que eu fui ver isso, eu estava meio afastada, por alguns motivos eu estava meio afastada da minha mãe. Aí essa moça em si que faz o jogo falou assim, nessa vida, Débora, você tinha que estar mais próxima da tua mãe, eu não sei porquê. Mas no final eu acabei descobrindo porquê, já consertei. E aí a união minha e da minha mãe hoje, aí fechou. Nossa, não só da minha mãe, com meus irmãos também. É surreal. Que legal, cara. Isso é legal, hein, Renan? Porque você precisa fechar ciclos nessa vida. Vamos supor, se eu não tivesse ido atrás para saber o que estava acontecendo... Você podia porque perder essa eu vida. sou assim... Perder não, gastar um... Eu tô seguindo aqui. Se passar um mosquitinho meio estranho do meu lado, eu falo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Só que antes eu deixava passar. Agora não, eu procuro saber o que está acontecendo para não me prejudicar lá na frente. Entendi. Então eu já fui ver o que estava acontecendo. Então falou, essa vida você precisa estar mais próxima da tua mãe. Pode. Porque provavelmente, se eu não passasse mais próxima da minha mãe, na próxima vida eu ia vir de novo com a minha mãe. Só pra fazer essa parte. Passar tudo de novo que passamos, para ter esse contato mais próximo. Eu vou fazer uma outra pergunta que pode ser idiota. Por exemplo, a gente tá falando de vidas aqui como se fosse um reset no game, Sim. Tá ligado? O tempo de vida do ser humano, vamos pôr 100 anos. Hoje em dia, né, máximo. Média 75 ali aqui no Brasil. Pro plano espiritual, isso é pouco ou isso é bastante? Tipo assim, cachorro mesmo. Puto, o cachorro morre com 15 anos, lá é vida de cachorro. Morreu com 70 anos, cachorrinho. Ah, é pouco. Sabe aquilo? É pouco, né? É pouco. Porque, tipo... O tempo, no plano espiritual, não vou saber falar pra você. Eu lembrava, não vou encher linguiça para falar. É diferente. Aqui, lá é mais tempo. Vamos supor aqui, o que eu passo... Um exemplo, tá? Não que seja. 1 hora aqui é um dia lá. Ah, entendi. É mais tempo. Entendi. Mas é mais rápido. Sim. Não. Dura mais. Mais devagar lá. É mais tempo. Então aqui, tipo assim, por um isso mês que 10 anos lá é tipo um dia. O desencarno, vamos supor, a pessoa está sofrendo muito lá e passou pouquíssimo tempo. E acha que está muito tempo vagando ali. Ah, o sonho, né? Sim. É igual o sonho, mano. O sonho parece que você viveu uma vida. Exatamente. E às vezes foi e tipo você tava minuto. dormindo 1 horinha. Cara, lembrei que eu ia perguntar aquela hora. Você tá quase fazendo um tridente. Não, é que eu vou fazendo... agora fiz. O exorcismo da Igreja Católica. Aí já entra outra coisa. Não, mas assim, os espíritos existem... Isso que eu vou falar, já entra, são demônios. Ah, tá, não é um espírito, já é um bagulho mais forte. São demônios. Tá ligado. Que aí tem a possessão, né? Que a pessoa chega até a morrer. Que daí o demônio é o quê? É uma entidade? Não. São seres de bem baixa vibração. É aquela coisa, tem estudos e estudos. Uhum. O meu conhecimento de demônios são seres que não viveram em terra. Tá. São seres
seres que trabalham só para isso mesmo. É pesado falar deles. Então, vamos passar. Fala. Não. Não? Porque tem exemplos específicos que aconteceu aqui no próximo e já aconteceu no Iguaçu. De demônios. Sério? Sim. E os 2 casos foi com o coração. Um recente agora que o cara tirou o coração e jogou na rua. Arthur Nogueira. Sim. Caralho, mano. E se eu não me engano, foi aqui. Falar disso? Foi aqui em Mogi Guaçu. O tio tirou o coraçãozinho da criança, se eu não me engano. Não, teve um agora também. Feio pra cacete. Não vamos falar disso, não. Não. Deixa eu ir embora. Não vamos falar disso, não, cara. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de top term. Tá vendo como pesa? Vamos falar de top term. Cara, eu preciso te agradecer. Se deixar, eu fico falando com você a noite inteira. É gostoso, mano. né? Puta que pariu. É muito legal e é esclarecedor, porque tem muita gente que tem preconceito, que não entende. E eu tenho certeza que se não tá vendo agora, vai ver algum tipo de corte na internet, depois falar, caraca, já aconteceu comigo isso. Não tem nada a ver, né? Sabe? A nossa ideia é essa mesmo. Mas é aquela coisa, a espiritualidade tem várias explicações. Às vezes o que eu falei aqui para alguém pode não servir, pode servir também, mas fica aberto aí. Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, se a gente ajudar uma pessoa sequer, a gente já fez o nosso papel. Eu fico tão grata quando eu consigo ajudar alguém e ver que funcionou. Exato. Porque eu sou muito insegura. É? Sou muito insegura. Você é insegura? E eu já tomei muito esporro de espírito por causa disso. Você é insegura por quê? Não sei, é meu isso. Vamos supor. E eu trabalho certinho, faço, ajudo e dá certo. Só que antes de eu ir lá trabalhar, mas será que eu tô fazendo certo? Melhor não dar pitaco. É minha insegurança. Pode crer. Será que eu tô falando certo pra pessoa? Será que isso? Será que... Aí quando eu vou passar com a entidade, poxa, você não aprendeu? Você tem medo de quê? Você nasceu pra isso, você veio pra isso. Qual que é a sua insegurança? Mas é meu mesmo. Caraca. Mano, eu tenho que te agradecer, Sodé. Eu que te agradeço. Esse espaço, por esclarecer tantas coisas pra gente, por iluminar nosso espero espaço ter aqui. ajudado. Porra, eu o peço até pessoal que aí. você ore por nós. Sempre aí, Sempre que você puder, porque a gente tá sempre em destaque. Todo mundo precisa de direção. Principalmente pessoas em abertos. E ore aí, se a gente puder ajudar cada vez mais pessoas, que a gente possa fazer sempre. Isso. E que você continue fazendo esse trabalho fantástico que você faz, ajudando as pessoas, doando a sua vida, o seu tempo, energia. sem ganhar nada em troca, para ajudar as pessoas. A gente recebe bastante luz, né? Eu imagino. Um degrauzinho a mais para Deus. Que bom ter pessoas como você no nosso meio. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o espaço. Quem quiser te encontrar? Letícia Luz no Facebook e DL Luz no Instagram. DL.luz, não é? Isso. DL.luz no Instagram e Letícia Luz no Facebook. Aí tem seus contatos lá, pode chamar no direct se tiver alguma dúvida. Pode me chamar lá, sem problema. E vamos ver se a gente marca outro. Nossa, eu vou ficar feliz. Meses pra feliz. gente trocar ideia. Pô, maior papo massa, mano. Parou até de chover, tá vendo? Obrigado, pai. Obrigado, viu? Satisfação imensa mesmo. Eu que Viu? agradeço. Vai com Deus. Amém. Gente, você que tá em casa, não esquece, hein? E se inscreva lá no nosso canal no YouTube para você concorrer ao kit churrasco na semana que vem. E a gente, claro, vai passar o final de semana descansando e volta na próxima terça às 19 horas. Tchau!